Eu fiz 17 vídeos nos últimos 28 dias e hoje o vídeo é sobre como é que foi esse processo, o que que a gente aprendeu. Antes de mais nada, eu já queria falar que a gente está numa jornada de construir a nossa marca pessoal, construir nosso mundinho ao redor da criação de conteúdo, começar a espalhar a palavra e os valores daquilo que a gente acredita. E eu não sou uma pessoa que já era presente no digital, por mais que eu ajudasse a minha sócia e namorada também a criar conteúdo há bastante tempo. A gente ter elementos de gravação, como você pode olhar um microfone, um cenário, uma câmera boa e tudo mais, eu não era uma pessoa que estava acostumada em estar em frente às câmeras e nunca fui uma pessoa carismática, nunca fui uma pessoa reconhecida para fazer isso. E nunca quis fazer isso também, só que nesse ano coloquei como objetivo eu realmente dar esse passo de ver o que que ia acontecer e me desafiar nesse contexto, porque eu acho que é um movimento importante para mim, eu acho que é um movimento importante para o nosso negócio, acho que é um momento importante de uma forma geral para aquilo que a gente acredita. Então, para a gente tentar entender de fato um pouquinho de como foi, olhar um pouco mais para dentro, eh, refletir aquilo que valeu a pena, o que que não valeu. E já adianto, assim, os números não são números, gigantescos para as pessoas, na verdade, são números inclusive pequenos para a maioria das pessoas, são números irrisórios, irrelevantes, mas para mim é uma coisa um pouco significativa, bem significativa na verdade, porque são 10 vídeos que eu não teria feito antes. Então vamos olhar um pouquinho dentro do nosso canal, ver o que que aconteceu aqui. Vocês podem ver, esse é o meu canal. A gente tem hoje 21 inscritos, né? Nada. A gente tem um total de 433 visualizações e 24 horas de conteúdo assistido. E aí você, caraca, isso é nada. Tem gente que vai ter isso em meio segundo de vídeo postado, consegue esses números de uma forma muito fácil, só que não é o que vai acontecer com a maioria das pessoas que está começando essa jornada. A realidade é completamente diferente, e se você esperar que seja diferente, e eu não estava esperando que fosse nada diferente, a gente ia se frustrar, né? Então, para ser bem honesto, esse canal ele foi criado lá no final de 2024. Eu criei 2 vídeos, mas eu deixei eles privados porque eu não quis, talvez tive receio, medo, vergonha, insegurança, qualquer nome que você queira dar, e eu não coloquei eles para serem visualizados. Mas desde o dia 14 de janeiro de 2026 eu comecei a criar, e a gente cria numa frequência ali de 3 a 4 vídeos por semana. Teve semana que a gente postou 5, mas na média eu quero que a gente tenha 3 vídeos por semana, para que no final do ano a gente alcance uma meta que é uma meta operacional, não é uma meta de números de seguidores, de visualização de vídeo. Eu acho que isso pode ser uma consequência, mas é uma meta de criação de conteúdo. Se eu mantiver, e eu vou manter, os 3 vídeos por semana, pelo menos, a gente pretende fazer 156 vídeos no ano. E isso está muito alinhado com um vídeo, inclusive, que eu fiz aqui, e postei lá no dia 2 de fevereiro, que ele fala sobre os 100 primeiros vídeos de todo criador de conteúdo, que foi uma inspiração de um vídeo que eu tive no MrBeast, que ele fala que você precisa fazer os 100 primeiros antes de ficar tentando buscar o vídeo perfeito. Como eu não sou uma pessoa que tem experiência em falar em frente à câmera, como eu não sou uma pessoa que tem essa voz carismática, esse jeito de falar, eu preferi partir para o modelo onde eu ia aprendendo aos poucos, sabe? Então, cada um desses vídeos a gente está se dedicando um pouquinho mais, está melhorando. Às vezes vai ficar uma semana fazendo os vídeos iguais, mas na outra semana a gente melhora alguma coisa na edição, melhora alguma coisa na roteirização, na gravação, na entonação de voz, na descrição, nas tags. Então, se cada semana, né, e a gente está fazendo reuniões aqui com certa frequência, semanal ou às vezes quinzenal, para ver aquilo que a gente poderia estar fazendo de melhor e melhorando também, porque não adianta a gente só ver aquilo que a gente poderia estar fazendo de melhor e não melhorando. A gente vai, cada vez que a gente faz essas reuniões, a gente levanta esses pontos, a gente parte para um lugar um pouco melhor. E eu acho que é isso. E o primeiro passo disso, para mim,
é que eu tenho se eu olhar uma vez por semana, eu vou ter 48 possibilidades de melhorar. Se eu olhar 2 vezes por semana, eu vou ter 100 possibilidades de melhorar praticamente, nos meus vídeos, né. Então como a gente muitas vezes faz por bateladas, assim, a gente grava 3 vídeos na sequência pra gente postar depois durante a semana, eh a gente não tem como fazer melhorias a cada 2 vídeos, geralmente a gente faz a cada 3 vídeos, e a gente tá melhorando aos pouquinhos, que eu acho que isso que é o mais significativo pra gente. No início, quando eu postei, eu tive 21 visualizações, depois eu fiz um vídeo do Toguro que era uma pessoa que estava em alta, foi logo depois que ele começou a virar meme do sabor energético, e eu fiz, e foi o vídeo que mais teve visualização no canal. Depois disso a gente continuou tendo 10, 15, 8, sabe, nessa faixa de visualização. E é isso, não tem nada, nenhum número muito exorbitante, né, mas quando a gente olha, em alguns momentos a gente teve 30, 40, eh, no vídeo que a gente postou no dia 10, a gente teve 20, né, e vale lembrar que hoje é dia 11, então esse vídeo foi de 1 dia atrás. Então acaba não sendo números muito grandes para pessoas que são muito relevantes dentro desse canal, mas para mim são números muito significativos, que eram 17 vídeos que eu não teria feito, era 24 horas de visualização daquilo que eu não teria tido de ninguém para visualizar, sabe, 433 visualizações que eu não teria ninguém. Querendo ou não, quando a gente começa a olhar esses números, a gente tem uma melhoria um pouco mais significativa disso. Quando eu começo a perceber que eu tive 18.000 impressões nos últimos 28 dias, cara, isso é relevante. Quando mesmo que as pessoas não visualizem, então eu tenho vários números que eu posso melhorar, eu posso tentar melhorar a taxa de clique, eu posso melhorar, os meus títulos, as minhas thumbnails, mas de um modo geral eu tenho ficado bem satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, no momento que a gente está. Porque eu acho que as thumbnails estão no nível de qualidade boa, né, para o início de canal. A gente tem feito as thumbnails. Já fizemos 1 ou 2 melhorias de contexto, sim. Mexemos um pouco na forma como era editado o meu rosto, mexemos um pouco em como era feito os textos e tudo mais. Porque, como eu falei, a gente está fazendo reuniões de melhorias, então a gente vai tentando melhorar, esses pontos. Uma outra coisa que é bem legal, assim, e que pode parecer pouco também, eu gosto de reforçar que pode parecer pouco, mas na verdade não é, são os pequenos incentivos que as pessoas fazem, principalmente nesse primeiro momento, né. A gente teve os vídeos, às vezes a gente posta um vídeo e ninguém vai curtir, a gente vai postar um vídeo e vai 7 pessoas curtindo, algumas pessoas comentando. Então quando a gente olha para isso tem uma relevância grande pra gente, sabe, isso tem uma relevância, importante. Então, eu vou pegar aqui todos os comentários que a gente teve, que não é muito, você pode considerar aqui uns 8, 9 comentários, só que grande parte desses comentários acaba sendo de uma amiga e cliente nossa também, né, que é a Laís, então a gente pode desconsiderar, porque é uma pessoa que está um pouco mais próxima, que já tem alguma interface. E eu fiz questão de não divulgar o meu canal, não divulguei meu canal em nenhuma rede social, pedi para que ninguém aqui do escritório, seguisse, que se não fosse orgânico ali, então para ninguém, então a pessoa que posta, que é a Bia, que me ajuda muito nessa parte de organização do meu canal, ela posta, ela não avisa para ninguém que postou, então se aparecer para alguém, a pessoa quiser assistir, fique à vontade, mas eu não tô inflando esses números, eu não quero que esses números sejam maquiados, eu quero que eles alcancem à medida que o próprio YouTube entregue esses perfis ali, esses perfis, né, esses conteúdos, né, esses vídeos, porque eu quero analisar de uma forma um pouco mais, direcionada mesmo daquilo que a gente está fazendo certo ou não, porque se eu botar todas as pessoas para verem, vai vir um monte de gente e eu não sei se foi porque foi bom ou se foi porque foi ruim. E é isso. E aí alguns pontos que são legais, né, que, por exemplo, o próprio, né, o João aqui, ele fala que tem poucos inscritos, ele agradece, fala que manda parabenização pelo vídeo. Então, cara, é uma coisa simples, mas você fica feliz, dá alguma coisa legal. O próprio Matheus, assim, ele fala que esse canal tem que ser reconhecido. São coisas pequenas, mas são coisas que a gente vai fazendo aqui, ao longo do tempo e vai sendo incentivado a construir um canal melhor. Como eu falei, esse é apenas
o iniciozinho, assim. Se a gente for olhar no contexto de um ano, os primeiros 18 vídeos, contando com esse dos 150 que eu quero fazer, então a gente está falando nem de 15% daquilo que a gente quer fazer em um ano. E é óbvio que eu espero que a gente cresça muito mais do que a gente está crescendo, porque quanto mais vídeos a gente vai fazendo e olhando para o YouTube, ele tem um conteúdo que ele é um pouco mais perene. Eu estou falando de assuntos que, por mais que alguns deles sejam bem datados, como o do próprio Toguro, que fala sobre o sabor energético, mas eu estou falando sobre uma personalidade ali no canal, mas a maioria deles podem ser vistos e ser achados ao longo do tempo, que é o que a gente chama de conteúdo evergreen, que é um conteúdo que funciona sempre. Então, por mais que eu tenha criado esse conteúdo sobre o Toguro lá no dia 15 de janeiro, ele ainda continua gerando visualização, sabe? Ele ainda continua impactando aqui os meus vídeos. Nas últimas 48 horas eu tive 3 visualizações deles. Então, isso é relevante. São números que vão melhorando ali. A gente posta, tem 10, 12 visualizações na hora de postagem. Então, a gente também conquistou aqui 20 seguidores. Tem dias que eu conquisto 3, aí passa vários dias não conquisto nenhum, 4 seguidores. Mas, na média, a gente está ali ganhando de 5 a 7 novos seguidores por semana. Então, se eu melhorar esses vídeos, e a gente já está passando por uma nova onda, uma nova pequena onda de melhorias aqui dentro do canal, onde a gente vai melhorar um pouco mais no roteiro e um pouco mais nas edições, porque eu percebi que os números mais importantes dentro do canal são os primeiros minutos de visualização do vídeo. E quando a gente olha para cá, no tempo médio, a gente tem... Caraca, às vezes é sempre esquisito achar, né? Mas no tempo médio de visualização, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. No tempo médio de visualização, a gente tem 3 minutos e 19 segundos aqui. Então, eu queria aumentar um pouco. Como tem algumas pessoas que, óbvio, são um pouco mais próximas e assistiram o vídeo inteiro, mas tem muita gente que assiste, sei lá, 30, 40 segundos. E isso é relevante para mim porque se eu aumentar essa retenção nos primeiros segundos ou minutos, isso tem um impacto muito grande no meu vídeo. Então eu quero começar a fazer vídeos onde a gente melhore os primeiros 2 minutos ali do vídeo. Depois a gente pode ficar um pouco mais tranquilo quanto à edição, porque a pessoa já gastou um pouco mais de tempo aqui, mas não deixando o vídeo ser ruim, óbvio. É isso. Outro ponto que vale muito a pena a gente ressaltar é que esse canal, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo de ser o que o Mário é. Ele tem o objetivo de falar sobre aquilo que o Mário está fazendo. Ele tem um objetivo de ser uma extensão daquilo que eu sou e do trabalho que eu quero prestar. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia seguir por vários caminhos que poderiam dar mais visualização, mas eu não quero que a visualização seja a coisa mais importante desse canal. Eu quero que a qualificação das pessoas que estão participando desse canal seja a coisa mais importante. Então, a gente vai falar de assuntos que envolvam aquilo que eu estou construindo como Mário, pessoa física, mas Mário como pessoa jurídica, empresário, que está construindo um negócio, que tem agência, que tem um hub de educação focado em criadores de conteúdos empresários. Então, isso tem que estar muito conectado com aquilo que eu estou fazendo. Então, esse canal, ele não é um espaço para devaneios, e não há problema de ser, tá? É só uma forma como eu enxergo, que eu estou despendendo tempo e energia para isso aqui com o objetivo de realmente crescer o meu negócio. Então, não preciso mentir para ninguém, só que para eu crescer isso, eu tenho que entregar um conteúdo de valor, eu tenho que entregar um conteúdo de entretenimento que gere valor para o meu negócio e para as pessoas que estão ali na tela. E é isso que a gente vai fazer ao longo desse tempo. Então não tem muito por que eu ficar muito preocupado agora. A ideia é a gente continuar fazendo o máximo que a gente conseguir fazer. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa legal aqui para a gente falar. Nada muito relevante assim. Ele mostra como 100% do público masculino. Será que isso é verdade? Tendo a não acreditar, até porque eu sei que a Laís assistiu vários desses vídeos e
e comentou e me falou também especificamente. Então não acredito que seja 100% masculino, talvez esteja alguma coisa que o próprio YouTube não consiga interpretar algumas informações das pessoas, as pessoas não colocaram ali o gênero e tudo mais. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo sejam do gênero e do sexo masculino mesmo. E dentro dessa faixa de 25 a 34 anos, que é uma faixa com a qual eu quero falar mais, talvez até um pouquinho, até 45 anos, eu ainda acho que faz sentido as pessoas estarem conectadas aqui nesse lugar. Acredito também, de supetão, que esses números ainda tem pouca massa para a gente tirar, então não dá para a gente tirar conclusões nenhuma. As únicas conclusões que a gente tem é conclusões práticas e operacionais a respeito daquilo que a gente está fazendo, como o aprendizado de falar em frente à câmera, como, por exemplo, nesse contexto que eu estou gravando aqui agora, eu estou utilizando o OBS, coisa que eu não fiz em nenhum dos outros vídeos. Já tentei gravar esse vídeo aqui umas 4 ou 5 vezes e por várias vezes ele dava errado, porque o OBS tratava a janela de uma forma errada, porque ele encolhia a janela, porque ele cortava um pedaço daquilo que não era para cortar. Então, já me fez gastar algumas horas de um conteúdo que deveria ter sido fácil. A primeira vez que eu gravei foi a vez que eu mais gostei de gravar, mas não dá para ser aproveitado e é isso que vai acontecer. Imagina se eu estivesse tentando gravar um vídeo perfeito aqui e ele provavelmente nunca sairia perfeito. Eu precisaria aprender várias das ferramentas que a gente está aprendendo a utilizar. Então, serve como aprendizado geral, assim. A gente não é acostumado a utilizar o OBS, eu também não era acostumado a utilizar o próprio YouTube Studio. Tem várias coisas que a gente ainda não sabe analisar com muita certeza. A gente já tentou fazer teste AB de títulos e todos vieram inconclusivos, porque a quantidade de pessoas que estão vindo é pouca, então não dá para tirar muita conclusão. E esse vídeo ele pode parecer meio estranho, né? Ah, a gente não tem conclusão nenhuma. É verdade, a gente não tem conclusão absolutamente nenhuma, a não ser que a gente conseguiu fazer esses 17 vídeos e 17 vídeos que estão alinhados com aquilo que eu quero passar. Isso é a coisa mais importante pra gente, mesmo que ninguém esteja vendo a gente no início, mas é o que a gente tem em nossa competência, o que a gente tem em nosso controle, que é fazer e publicar. A gente ainda não tem controle em como o YouTube vai entregar, em como as pessoas vão receber esses vídeos, mas a gente vai tentando melhorar de pouquinho em pouquinho. É isso. Acho que o vídeo de hoje foi mais uma reflexão dos primeiros momentos que a gente teve, do primeiro mês. Eu tô bem satisfeito com isso, eu sei que é só o começo. E tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente falar sobre marca pessoal, sobre construção de uma marca através de conteúdo, enfim. Por mais que eu goste muito desse mundo, eu vivo esse mundo dos bastidores, muito mais com Marina ali. A gente vai começar a aparecer um pouco mais aqui agora e vocês vão conhecer um pouco mais de mim, um pouco mais da minha personalidade, um pouco mais do meu jeito e a minha forma de pensar. E vocês vão perceber que tem muita coisa legal que vai sair daqui, mas vocês acompanham que vai vir muita coisa legal. Então, se você chegou até aqui, eu sou o Mário, vocês devem me conhecer pelo nome do canal. Considere se inscrever para acompanhar essa jornada de crescimento aqui dentro desse perfil. Considere curtir esse vídeo, eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar. Se quiser deixar um comentário motivacional, eu também vou ficar feliz e prometo responder todos que comentarem. Meu Deus, espero que não sejam muitos. Tô brincando, quanto mais, melhor. Se tiver 1 milhão de comentários, eu prometo que eu passo muito tempo respondendo cada um deles. Tá bom? É isso, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.